pessoal, eu sou a professora Silvia Fontoura, professora de Português, Produção Textual e Literatura. Juntos nós somos os Cacholas. Quer receber o nosso conteúdo? Se inscreve nos nossos canais e ativa o sininho. Olá pessoal, bem-vindos à nossa segunda aula de concordância verbal. Eu trouxe hoje para vocês 4 situações que requerem muita atenção na hora do desenvolvimento de um texto. Lembrando sempre que a regra geral de concordância verbal é o verbo concordando com o sujeito a que ele se refere. No entanto, nós temos as situações de oração sem sujeito, em que o verbo é impessoal, não tem um elemento executando a ação. Como eu devo proceder nesses casos? Então vamos lá. Primeiro, o verbo haver. O verbo haver, no sentido de existir ou fazer, ele não vai para o plural, ele é impessoal. Como a gente pode descobrir se realmente ele tem esse sentido? Substituindo na oração. Olhem essa situação, houve dúvidas no caso. Substitua o verbo haver pelo verbo existir. Existiram dúvidas no caso. Ok, esse verbo tem o sentido de existir. O verbo haver é impessoal, não vai para o plural. Mas não confundam com o verbo existir. A única coisa que nós precisamos fazer é observar o sentido. O verbo existir tem sujeito. Existiram dúvidas no caso. Usando o verbo existir, o sujeito vai ser dúvidas. Mas se eu usar o verbo haver, a oração é sem sujeito, esse verbo é impessoal. Então, houve dúvidas no caso. Havia crianças na sala, havia muitos alunos no pátio, jamais haviam muitos alunos no pátio. Esse verbo impessoal, ele não vai para o plural. Outra situação é o verbo haver no sentido de fazer. Então, há anos eu não a encontro, havia 10 anos que ela partira, jamais haviam 10 anos. Então, eu vou substituir por fazer, fazia 10 anos, faz 10 anos. Então, o verbo haver, no sentido de existir e fazer, ele é impessoal, não vai para o plural. Segundo caso, o verbo fazer, no sentido de tempo e temperatura. Se esse verbo indicar essas duas situações, ele é impessoal, ele não vai ter um elemento executando a ação. Então, faz dias que cheguei. É tempo, ninguém executa a ação. Faz dias que cheguei, pronto. Não há um sujeito ali responsável por aquela ação. Então, jamais será fazem dias que cheguei. No caso de temperatura, fez 30 graus, fazia 30 graus, fará 30 graus. Jamais faziam 30 graus, fizeram 30 graus. Então, o verbo fazer, no sentido de tempo e de temperatura, permanece no singular, é impessoal, certo? O verbo ser. O verbo ser é um pouquinho diferente. Temos algumas situações como hora, data e distância. Então, atenção para as horas. Quando se pergunta as horas, não há uma obrigatoriedade em deixar esse verbo no singular ou no plural, porque o que vai importar é a resposta, no caso, o número relativo realmente àquelas horas. Então, que horas são? Quantas horas são? Que hora é? Mas a resposta, sim, são 10 horas da tarde. É 1 hora da tarde. São 14 horas. Faltam 5 minutos. Falta 1 minuto, certo? No caso de data, se usarmos a palavra, o substantivo dia, manteremos o verbo no singular. Hoje é dia 1º, hoje é dia 2, hoje é dia 20. Agora, se não usarmos o substantivo dia, nós precisamos concordar o verbo ser com o número a que estamos nos referindo. Hoje são 9 de novembro. Hoje é 1º de novembro. Hoje são 23 de novembro. Porque, na verdade, hoje são 23 dias correntes do mês de novembro. Então, muita atenção para isso. Usei a palavra dia, eu mantenho o verbo no singular. Não usei a palavra dia e me referi direto ao número, eu preciso conjugar o verbo de acordo com o número. Hoje são 20, hoje é
primeiro, ok? Distância, até lá são 10 quilômetros, até lá é 1 quilômetro, até lá são 20 quilômetros. E para finalizar, fenômenos da natureza. Os fenômenos da natureza, como um fenômeno meteorológico, jamais irá para o plural. Choveu, nevou, relampeou, relampejou, trovejou, nevou, enfim. Esses são fenômenos da natureza, se manterão no singular, certo? Agora, se tratarmos de uma metáfora, aí poderemos levar esse verbo para o plural. Por exemplo, choveram canivetes, choveram reclamações. Isso é uma metáfora e, na verdade, quem choveu? Reclamações. Então, reclamações será o sujeito dessa oração e o verbo irá para o plural, certo? Essas são dicas muito valiosas para a elaboração de um bom texto. Certo, pessoal? Até a próxima!